Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Tomai os vossos assentos. Muito obrigado. Queridos, nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui mais uma vez para juntos, aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer ao pastor Alcir aqui, representando a nossa diretoria, pastor Joel, na direção do culto e também na ausência aqui do nosso pastor. E agradecer ao nosso pastor Joel também pela confiança, para que aqui nós pudéssemos estar de alguma maneira contribuindo para o reino de Deus, Pastor Cláudio Pereira, evangelista Josias Quintaneiro, os demais diretores, pastor Itamar, que estão aqui presentes. Glória a Deus. Queridos, nós vamos estar meditando hoje o estudo de Conhecimento 8, Estudo de número 778, que tem como tema Angelologia Bíblica Moderna e Ortodoxa. Tá? O assunto é muito bom, não é isso? Com certeza, o pastor Will Gutnick, que escreveu esse estudo, que está de excelência, um material excelente, que compensa estudar e estudar, não é? Esse assunto, continuar pesquisando sobre ele. A intenção não é esgotar o tema é profundo, não é? No campo da teologia sistemática, é uma das matérias da teologia sistemática, quando se estuda teologia sistemática, que é a organização das doutrinas bíblicas. Então, a teologia conhecida como a doutrina, conhecida como a angelologia, é a doutrina dos anjos no contexto da teologia sistemática. Então, é muito bom estudarmos, porque nos traz um melhor entendimento, com relação ao que a Bíblia pensa sobre os anjos, e o que nós precisamos pensar também, já que a Bíblia é o nosso manual de regra e de prática, e de fé. Muito bem. Então, o tema é esse, e o versículo base é Hebreus 1:14, que diz: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Aí, nossa introdução, você tem aí o boletim, Angelologia Moderna. O versículo que, depois do versículo base, nós temos um versículo introdutório, que está dentro do campo da introdução. Está em Lucas capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ele vai dizer aqui que este foi, sem dúvida, o maior momento de participação da hoste celestial na história humana, o anúncio, a celebração da chegada do Senhor Jesus Cristo, que teve a participação dos anjos. Anjos em multidão incontável deram voz à alegria do céu e testemunharam diante dos homens que o Filho de Deus havia entrado no mundo. Os anjos dão testemunho do nascimento de Jesus. Então, não é de se estranhar vermos os anjos, e a história dos anjos, ou as ações dos anjos, nos registros bíblicos. Mais ou menos no Antigo Testamento, nós teremos aí em torno de um pouco mais de 100 vezes a palavra anjo, ou os seus derivados, que é mensageiros. E no Novo Testamento nós vamos encontrar talvez pouco mais de 170 expressões para anjos, ou seus derivados mensageiros. Então, as Escrituras está recheada de informações sobre os anjos, e dentre elas, aqui logo no começo do estudo, nós vemos sobre a vinda de Jesus e os anjos dando testemunho na terra com relação à entrada de Jesus no mundo dos homens. Ao longo de toda a história, os anjos têm sido uma marca visível da ação de Deus entre os homens. Eles aparecem trazendo mensagens,
intervêm em momentos de perigo, anunciam julgamentos, fortalecem servos de Deus abatidos, combatem em favor da humanidade e, sobretudo, exaltam o nome do Senhor. Esse assunto atravessa séculos e permeia não apenas a tradição da fé, mas também o imaginário popular. Até hoje, mesmo em uma sociedade marcada pela secularização, os anjos permanecem como figura constante em filmes, livros, músicas, expressões culturais, ainda que muitas vezes distorcidos ou banalizados. Hollywood, por exemplo, se inspirou e se inspira em alguns dos seus filmes, não é? Na fonte anjos, não é? E aí, mesmo que distorcido, mas a teledramaturgia também busca informações sobre os anjos e, vez ou outra, dependendo de um filme que você estiver assistindo, ou um livro que você estiver lendo, ou uma música, não é, que o homem secular possa ouvir, não é, possa ser que tenha uma expressão ou a nomenclatura anjo, em algum contexto, para se usar a expressão anjo, não é? Então, não é de se estranhar. Sim, existem anjos e eles estão a nosso favor em nome de Jesus. A Escritura os apresenta como espíritos ministradores. Então, é muito interessante nós buscarmos saber que anjos, não é? Algumas curiosidades bíblicas sobre os anjos, por exemplo, que são verdades que nos surpreendem, né? Primeiro, anjos foram criados antes da humanidade. Antes que os homens fossem criados, os anjos já eram criaturas, não é, de Deus. Os anjos foram criados antes de Adão, não é? Antes que Deus criasse os céus e a terra, antes do Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, os anjos já existiam, já tinham sido criados por Deus. Então, é importante nós lembrarmos que Jó, no capítulo 38, no versículo 4 ao 7, mostra que os anjos cantavam de alegria quando Deus criava o mundo. Quando Deus estava criando o mundo, no Gênesis 1:1, os anjos estavam cantando de alegria, não é? Com a criação de Deus, saboreando, né? Se deliciando das obras de Deus, quando ele criava os céus e a terra. Então, os anjos são criatura antes dos homens, não é? Eles não se casam, os anjos são assexuados, né? Anjos não se casam, anjos não têm filhos, não existe produção no mundo dos anjos, tá? Mateus 22:30, Jesus explicou que os anjos não se casam e não se reproduzem, pois não são seres biológicos como os humanos, tá? Cada anjo foi criado individualmente por Deus. Isso é importante a gente deixar aqui lembrado aos irmãos. Terceiro, melhor dizendo, a Bíblia nunca diz que todo anjo tem asas. Vai ter expressões e casos que os anjos têm asa. Mas você vai ler em determinada ocasião que os anjos estão, às vezes, como homem. No caso de Abraão no Antigo Testamento, não é? Esteve com Abraão, conversou, comeu, se alimentou, esteve ali, mas era um anjo, não é? Então, nem todo anjo tem asa. Nós vemos os querubins, os serafins são descritos com asas. Isaías 6:2, Ezequiel 10:5. Mas os anjos comuns, mensageiros, né, já têm uma aparência, às vezes, como homem, né? Muito bem. Os anjos não são bebês, não existe o bebezinho, né, um anjinho, né? Quando uma criança nasce, ela é uma criança, ela não é um anjinho, né? É um bebezinho. A pessoa fala, é um anjinho, né? Não, é um bebezinho, é um ser humano pequeno, que vai crescer, vai desenvolver. Não existe anjo pequenininho, né? Anjo bebezinho, aqueles anjos de calendário, né? Coloca um anjinho, uma criancinha com asas, e lá, e ali as pessoas... É até bonito de ver, né? Mas não é bíblico, né? Os anjos têm grande poder, mas são limitados, ok? Um só anjo, em 2 Reis, capítulo 19, versículo 35, um só anjo destruiu 185.000 soldados assírios. Um único anjo, né, foi capaz de destruir todo esse montante de soldados, né? Mas eles agem somente sobre a ordem de Deus, nunca por conta própria, tá? Estão sempre agindo por ordem de Deus, tá? Os anjos se alegram
A Bíblia diz em Lucas 15:10, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, Deus se alegra e os anjos que estão em volta do seu trono se alegram também. Já estamos voltando para o estudo, tá bom? Só uns pontos aqui para destacar. Ponto 7 aqui diz que os anjos também aprendem com a igreja. Efésios 3:10 diz que Deus revela sua sabedoria aos principados e potestades dos lugares celestiais por meio da igreja. Tá? Então, isso significa que os anjos estão observando o que Deus está fazendo em nós e nós somos, então, uma aula viva para os anjos. Para os anjos, quando eles querem ver a sabedoria de Deus, eles olham para a igreja e eles se admiram. Né? Muitos anjos queriam conhecer como é a dinâmica do evangelho, mas eles não sabem, eles não têm noção o que é isso. Não é? Mas nós sabemos o que é a dinâmica do evangelho, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. Não é? E Jesus morreu não pelos anjos, mas pelos homens. Tá certo? Nem todos os anjos permaneceram fiéis. Teve uma parte de anjos que se rebelaram, não é? Acompanharam Lúcifer, em Apocalipse 12:7, fala alguma coisa sobre isso. E também no Antigo Testamento fala Ezequiel, não é? Eles se tornaram anjos caídos ou demônios e a sua derrota já está decretada. Ok, vamos lá. Muito bem, então aqui no ponto Hebreus capítulo 1, versículo 14 do nosso estudo, os espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Não são divindades nem forças que são autônomas, né? Eles tomam decisões aleatórias ou por decisões próprias, mas os anjos estão sob serviço dos que hão de herdar a salvação, amando de Deus. São criaturas de Deus, os anjos foram criados. A Bíblia vai falar da classificação dos filhos de Deus. Classificação dos filhos de Deus, filhos por eleição é Israel, não é? Filhos por adoção à igreja, não é? Filhos de criação, os anjos, entendeu? Filhos de formação, Adão, não é? Filho de geração, Jesus. Tu és meu filho, hoje te gerei. Não é? Então, existe classificação dos filhos de Deus nas Escrituras. E os anjos, na classificação da criação, né, das coisas e dos anjos, eles estão como filhos de Deus por criação. Então, os anjos foram criados. E tudo que é criado não é onisciente. Tudo que é criado tem um começo, o que não acontece com Deus. Deus não tem começo, nem meio, nem fim. Deus está no presente, no passado e no futuro ao mesmo tempo. Os anjos, eles foram criados, eles tiveram um começo como os homens tiveram. Tá? Então, isso já nos mostra que os anjos não são divindades, não é? Eles são subordinados ao governo de Deus, cuja função é cooperar com o plano de redenção. A realidade deles nos lembra que o universo é maior do que aquilo que os olhos naturais alcançam. Vivemos, contudo, no tempo mais cético da história, o pensamento crítico iluminista, que dominou os últimos 200 anos, criou pela primeira vez uma sociedade que rejeita o espiritual e relega ao campo da superstição. Então, os anjos são reais, apesar de serem invisíveis, serem criaturas espirituais, eles são reais. Isso precisa ficar muito bem claro, não é? Há quem queira levar isso para o campo da superstição, né? Que os anjos são uma utopia, uma imaginação, um delírio. Não, os anjos são reais. A Bíblia fala dos anjos, né? A gente crê nas Escrituras Sagradas, não é? Então, vivemos, contudo, num tempo cético da história. Não é? O resultado é uma geração que, mesmo diante do avanço tecnológico e científico, permanece faminta por transcendência, mas que em busca de resposta às narrativas frágeis, muitas vezes mistura ciência, espiritualidade e ficção. E aí vira aquele saladão e o resultado não é nada bom com relação à interpretação correta. Então, é nesse contexto que nos propomos a estudar aqui o assunto angelologia sob a perspectiva bíblica, moderna e ortodoxa. Primeiro, veremos que as Escrituras revelam sobre os anjos de forma clara o suficiente. Depois, refletiremos sobre as interpretações modernas que circulam a nossa cultura, desde a ficção até os fenômenos contemporâneos que desafiam as explicações fáceis. Por fim, consideraremos a posição ortodoxa da fé cristã. Eu sugiro aos irmãos que querem pesquisar sobre esse assunto, que você busque na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, lá na página 49, os irmãos podem ter acesso a esse material pelo
Google, né? Pode digitar no Google, o PDF está disponível e você vai ter acesso à Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que mostra todos os principais pontos, as principais doutrinas da Igreja Assembleia de Deus, o que ela pensa sobre cada um desses temas. E dentre eles, lá na página 49, no item sobre as criaturas espirituais, capítulo 8, nós teremos ali o cremos, o que a Assembleia de Deus pensa com relação aos anjos. E ali tem todos os pontos, tem o cremos, os seus nomes, a sua natureza, os seus ofícios, o anjo da guarda, não é? Que é aquela teoria baseada em Rode, ali do livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro estava preso, que ela volta, Maria está orando, e ali ele bate na porta, e a menina fica tão assustada, tão emocionada, e ela volta, ela não abre a porta, ela entra para a parte mais interior, onde as irmãs estavam orando, e fala, ó, Pedro está na porta. E aí a resposta foi que alguém disse, pode ser o anjo dele. Então, dentro do judaísmo, existe essa cultura de que cada pessoa tem um anjo, e esse anjo é a sua cara, não é? Mas isso é uma tradição, é um pensamento do judaísmo, nós somos do cristianismo. Então, fica só no campo mesmo do conhecimento, não é? Então, a organização angelical, os anjos caídos, a maioria dos demônios, enfim. Então, são pontos importantes que, na dúvida, o que a minha igreja pensa é melhor do que a gente abrir o nosso ouvido para navegar no YouTube, por aí, e a gente acabar se alimentando de um alimento estragado e a gente não digerir muito bem, e isso afetar a nossa interpretação e a gente ficar com a cabeça bagunçada. Então, a gente pensar o que a minha igreja pensa, qual é a doutrina da Assembleia de Deus, o que ela pensa sobre esse ponto, e a gente mergulhar nisso, e então a gente passa a ter uma saúde interpretativa e a gente possa ensinar aos outros, né, a partir do conhecimento que Deus nos deu. Então, a natureza dos anjos, a Bíblia nos ensina, aí no ponto 1, que os anjos são criaturas reais, feitas por Deus como parte da ordem visível da criação. O apóstolo Paulo afirma em Colossenses 1,16, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Então, existe um mundo invisível, e diga-se de passagem, esse mundo invisível é muito bem organizado, e as coisas visíveis, elas seguem o reflexo, elas imitam as coisas invisíveis. Tudo que existe no mundo natural, não é, usa como parâmetro e como base o mundo espiritual. Então, o mundo espiritual existe, o mundo invisível existe, não é? Ele é real, não é isso? E foi criado por Deus. Colossenses 1,16 está aqui. Foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra. E aí, Paulo vai um pouco além. Visíveis, aquilo que os olhos veem, aquilo que a mão pode tocar. E invisível, aquilo que os olhos não veem e as mãos não podem tocar. Mundo espiritual. Ele existe. Essa declaração coloca os anjos na categoria do invisível, mas não do irreal. Então, não significa porque é invisível que o invisível é irreal. O visível é real. Vivemos em uma época que tende a confundir invisibilidade com inexistência. No entanto, a palavra é clara. Há dimensões da criação que não se sujeitam aos olhos humanos, mas nem por isso deixam de ser verdadeiras. Tem coisa que você nunca vai ver, que você nunca vai sentir, mas isso não significa que ela não existe no mundo espiritual. Tá? Então, o autor aos Hebreus os descreve como espírito ministradores. Hebreus 1,14 diz espíritos ministradores. É uma alusão aos anjos, né? Essa é uma distinção precisa em que sua essência são espíritos em sua função, ministros, né? Diferem da carne e do sangue humano. Os anjos são superiores aos humanos, não é? Isso é claro, os anjos têm muito poder, eles não são todo-poderosos, só Deus é todo-poderoso, os anjos têm poder, né? Tem poder, são poderosos. Deus tem todo o poder, tá? Então, os anjos são criaturas espirituais poderosas, com um alto nível intelectual. Tá? Então, verdade que o diabo conhece a Bíblia inteira, de capa a capa. Quando ele foi tentar Jesus, em Mateus 4, Lucas 4,
usou a Bíblia para derrubar Jesus, para tentar Jesus. O diabo conhece a Bíblia de capa a capa. Ele é desviado. É um anjo desviado, não é? Ele tem poder. O diabo tem poder. Quando um dos anjos foi prender Miguel, foi lidar com o diabo, em um dos textos bíblicos, ele não usar palavras, né, sem sentido, mas repreendeu no nome do Senhor, não é? Às vezes a pessoa fica brincando com o diabo, pisa na cabeça do diabo, pisa aí, faz não sei o que e tal. O mundo espiritual é real. Eu acho que a gente repreende o diabo no nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós repreendemos ele. A Bíblia nos dá esse poder, não é? Mas não dá para brincar com as coisas espirituais. Elas são reais, não é? Então, muito bem. Hebreus capítulo 11, versículo 3. O que se vê foi feito do que não é aparente. Isso fecha a ideia de que o mundo visível, que nós vemos, tocamos e sentimos, ele é resultado do mundo espiritual. Aquilo já acontece no mundo espiritual, aquilo que nós vemos no mundo físico. Tá? Muito bem. Vamos andar um pouquinho. Tipo de anjos. A Escritura não apresenta um catálogo fechado de classes angelicais. Existe categoria dos anjos na Bíblia, mas nos fornece referência suficientes para entendermos que Deus organizou os anjos em ordens e funções distintas. Paulo fala aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, tronos, dominações, principados e potestades. Não é? Me parece que esse assunto, pastor Alci, nós temos, acho que em Teologia Sistemática 1, do Bible College, que fala sobre anjos e demônios, né? E, se eu não me engano, nosso professor, doutor, pastor Silmo Moura, parece que está ministrando essa matéria, né? Eu acho que a gente tinha que trocar, eu tinha que ficar aí, eu só tinha que vir aqui, né? O senhor nos ensinar. Mas é muito bom estudar, faz parte da teologia sistemática, não é? E é muito bom esse assunto. Então, deixa claro que existe hierarquia entre eles. Então, existe hierarquia entre os anjos. Ao longo da Bíblia, encontramos nomes e aparições que ajudam a compreender essa diversidade, não é? Então, nós vemos aí, as Escrituras vai falar dos querubins, não é? As Escrituras vai falar dos serafins, as Escrituras vai falar do arcanjo Miguel, e também as Escrituras vai falar de principados e potestades. Depois, multidão incontáveis, não é? Essa é a nomenclatura que nós encontramos nas Escrituras para falar sobre os anjos. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre a posição da Igreja Católica sobre os nomes de anjos, porque a Igreja Católica ela tem alguns livros a mais do que os nossos, não é? A nossa Bíblia, a Bíblia dos cristãos, protestante, no nosso caso, evangélicos, nossa Bíblia tem 66 livros, não é? A Bíblia católica eles puxaram um pouquinho, salvo engano, acho que é 77, com os acréscimos que eles têm, não é? Eles têm alguns acréscimos de livros que já existem na nossa Bíblia, mas eles têm um capítulo a mais, 2 capítulos a mais. E na Bíblia católica, com esse acréscimo, eles têm nome de anjo. Por exemplo, na nossa Bíblia, nós conhecemos o Miguel, que é o protetor de Israel. Miguel é um anjo que vem para a batalha, para pelejar. Esteve no caso de Daniel, que orou 21 dias e o negócio ficou travado. Ele veio para resolver, não é? Miguel é um anjo poderoso, forte. É o anjo que protege Israel. Nós também temos o Gabriel, que é aquele que traz a mensagem. Trouxe a mensagem para Maria, trouxe a mensagem para Isabel, lá no Novo Testamento. Aquele que traz as mensagens de Deus, não é? Enfim, nós paramos por aí, quando se fala em nomenclatura específica, um nome próprio de anjo. Nós paramos por aí, Gabriel e Miguel, ok? É aí que nós paramos. Depois, serafins, querubins, e a gente fica nessas nomenclaturas. E anjos, apenas a nomenclatura anjos, não um nome específico, como no caso de Gabriel e Miguel. Nós ficamos por aí, não é? No catolicismo romano, eles acrescentam mais um. Lá no seu livro, acho que de Tobias, eles acrescentam o anjo Rafael, não é? O anjo Rafa.
né? Esse anjo é protetor e curador. Eles entendiam que para uma cura tinha que interceder ao anjo Rafa, o Rafael, não é? Para o anjo Rafael vir e trazer a cura ou proteger de alguma situação. Então, existe na Bíblia Católica, se você for indagado por alguma pessoa católica romana, sobre isso você vai lembrar desse estudo, que na angelologia protestante, pentecostal, bíblica, conservadora, como é a nossa, nós cremos que apenas Miguel e Gabriel é que estão no cânon inspirado. Não é? Nós não temos livros apócrifos, os livros que não receberam o sopro do Espírito na nossa Bíblia. Nós cremos que os 66 livros são inspirados pelo Espírito Santo. Não é? Mas, no catolicismo romano, existem os livros apócrifos, que são livros que não receberam o sopro do Espírito, não são inspirados. Estão ali, mas não são inspirados. Então, existe o Rafael. O Rafael está lá e a gente não tem nada a ver com o Rafael. O Rafael está lá. Agora, o extra-bíblico, que são livros além dos apócrifos, também vai ter na sua literatura os outros anjos, como o Uriel, o Raguel, o Sariel e o Remiel. Não, o Adriel não está lá, não. Então, o que aconteceu? A Igreja Católica reconhece, vou só fechar essa informação para dar luz no entendimento, aí a gente volta para o estudo. A posição da Igreja Católica sobre o nome dos anjos é o seguinte: a Igreja reconhece oficialmente apenas 3 nomes, Miguel, Gabriel e Rafael, que não é o nosso caso, nós apenas ficamos com o Miguel e com o Gabriel, não é? Na nomenclatura do Diretório sobre a Piedade Popular e a Liturgia 217, no Código da Resolução criado pela Igreja Católica, diz o seguinte: é proibido dar nome aos anjos que não estejam nas Sagradas Escrituras. Eles proibiram, né? Então, a ideia do Vaticano foi o seguinte: foi evitar que as pessoas dessem a glória que deveria ser dada a Deus aos anjos. Então, para evitar que a glória fosse dada, que a glória de Deus fosse dada realmente a Deus, aliás, que a glória de Deus fosse dada aos anjos ao invés de Deus, não é? Então eles cortaram, passaram uma resolução, vão proibir isso aqui e tal, deixou só esses 3 nomes para evitar os exageros, não é? Mas, enfim, é só apenas um conhecimento que nos ajuda a entender melhor esses pontos. Então, tipo de anjos, nós temos os serafins, os querubins, queridos. Os querubins são protetores da glória de Deus. Nós vemos isso lá no Éden, quando o querubins estava protegendo o Éden para que o homem não voltasse para o Éden, Gênesis 3:24, porque o homem caiu, o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele caiu, ele se corrompeu, todos caíram, destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai falar sobre isso. O homem é expulso do Éden. Por que Deus expulsou o homem do Éden? Porque se o homem fica no Éden, e o homem caído come do fruto da árvore do conhecimento, come do fruto da árvore da vida, já que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, já estava caído, se ele come do fruto da árvore da vida, ia ficar complicado, a conta não ia fechar. Porque Jesus iria vir para resolver a problemática, mas para isso o homem precisava ser expulso do Éden, para ele não comer do fruto da árvore da vida em pecado, porque ia ficar difícil consertar o negócio. Então Deus expulsa o homem e coloca querubim para proteger. Querubim é o protetor, aquele que protege a glória de Deus. Protegeu, pôs uma espada flamejante que ficava circulando o Éden, e o homem ficou longe dali, não é? Então, querubim é sempre símbolo de proteção. A Arca da Aliança tinha o querubim com as asas abertas, protegendo a glória de Deus. Temos aqui a imagem? Aqui, ó. Pastor Itamar pensa em tudo, né? O Lucas, legal, parabéns. É isso mesmo. Então, ali são 2 querubins com as asas abertas, protegendo, porque exatamente essa é a função do querubim, é proteger a glória de Deus que se manifestava por meio da arca, tá? Então, é uma imagem muito, muito fantástica. Parabéns aí para o time, não é? Então, os serafins é aqueles, nós vemos serafins em Isaías 6, que tem asas, 6 asas, eles voam, não é? E 2 cobrem os pés, 2 cobrem os olhos, 2 voam, não é? Fala ali, tem vários símbolos, obrigado, pastor Ciro, tem vários símbolos ali que manifestam expressões fortes, não é, para o nosso dia a dia. Então, os serafins é aqueles que dizem santo, santo, santo. Interessante que os serafins dizem santo 3 vezes no livro de Isaías, capítulo 6.
Deus é santo 3 vezes. Dá para imaginar isso? Santo, santo, santo. Isso pode levar ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso pode levar à profundidade da santidade de Deus. Deus é santo, né? Isso é magnífico. Então, serafins é aqueles que significa ardente ou flamejante, estão associados à adoração contínua em proclamação, né? De adoração a Deus. Muito bem. O anjo Gabriel significa força de Deus, aquele anjo que traz a mensagem, já falei sobre isso, trouxe a mensagem ali para Maria, né? E, enfim, lá no Antigo Testamento também, Daniel 8,16, ele interpreta a visão de Daniel, anuncia o nascimento de João Batista, a Zacarias, anuncia a Maria a concepção de Jesus. Gabriel é o símbolo da mensagem divina, aquele que traz revelação e confirma a promessa de Deus. Sua aparição transmite autoridade, mas também conforto. Ele sempre chegava assim, ali no Novo Testamento, quando ele se manifestava. É claro que a saudação dele era diferente, não é isso que chamou a atenção de Maria? A saudação dele era diferente, né? Graça e paz. E ele chega ali, se expressa, conversa, chama ela para uma conversa, e aí ele sempre chega dizendo, não temas. O Gabriel tem essa característica, né? Não temas. Para tranquilizar a pessoa, ele entregava a mensagem. Tá certo? Então, multidões incontáveis, aí no boletim também. Além dessas classes, a Bíblia fala de miríades de anjos, milhões de milhões, milhares de milhares. É claro que aí você pergunta, como é que João, João, né? Que João no Apocalipse, João também tem a expressão em Daniel. Como é que Daniel e João conseguiu contar isso, gente? Como é que eles conseguiram contar isso aí? Será que eles eram tão bons de matemática assim? Para falar milhões de milhões, milhares de milhares. Como é que eles chegaram nessa conclusão? Aí eu estava fazendo uma pesquisa para poder, pensando aqui, para me aprender, né? E aí estava lá, alguém dizendo assim, isso é uma expressão conhecida como hebraísmo, né? Para dar ideia de multidão incontáveis. Então ele joga milhões de milhões, milhares de milhares. Não é? É muito anjo, não é verdade? Você acha que Deus precisa... Se a pessoa falar assim, eu não quero adorar a Deus, eu não quero glorificar a Deus, eu não quero exaltar o nome de Deus, você acha que Deus vai ficar preocupado, irmão? No céu está assim de anjos, dizendo santo, 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 né? Então, Deus é muito, 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 muito bom, né? Muito bem, para nós ganharmos tempo, o item 3, o trabalho dos anjos. Se a natureza dos anjos nos mostra que eles são, o trabalho revela para que existem. O testemunho das Escrituras é claro. Os anjos são, antes de tudo, adoradores. Antes de pensarmos em suas ações entre os homens, devemos lembrar que o seu ofício principal é estar diante do trono de Deus, louvando sem cessar ao Altíssimo. Isaías ouviu os serafins clamarem, não é? Isaías 6:3, a gente acabou de falar sobre isso. No Apocalipse ecoa a mesma visão. Apocalipse 4:8. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quem reclama de trabalho, tá numa situação apertada aqui. Porque uma vez eu estava na Praça da Sé, eu vi um cara pregando, aqueles pregador eloquente ali na Praça da Sé, e aquele movimento de gente passando, e ele falando, eu estou muito bravo com Adão. Quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão pelo pescoço e não sei o que. E eu parei, né? Eu falei, eu vou escutar o que ele quer dizer, o que ele vai dizer, não é? O que ele vai concluir com esse assunto aí? Dizendo, porque o trabalho entrou no mundo por causa de Adão. E eu fiquei pensando, interessante, porque quando Deus fez o homem, Deus colocou o homem para lavrar e cuidar, ou seja, o trabalho já existia antes da queda. Deus fez o homem para o trabalho. Jesus falou em João, eu e meu pai trabalham. Não é? Então o trabalho faz parte da dinâmica. Não é isso? E então a pessoa fala assim, Jesus, me leva, Jesus, vem buscar a sua igreja, Maranata, Jesus, deixa eu sair disso aqui para me descansar de vez. Aí se você lê Apocalipse 4:8, não tem descanso. Não tem descanso. Aí você fala assim, mas de noite eu vou dormir, nem de dia e nem de noite. Então, proclamando santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, pensa nisso, né?
o salmista conclama, o Salmo 103, 20. Bendizei ao Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpres as suas ordens. Não é? Vamos caminhar aqui, por causa do time. Os demônios, item 4. Se os anjos são ministros de Deus, os demônios são ministros do engano. A Escritura afirma: o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41, foram destinados ao fogo eterno. Sua origem está na rebelião de Satanás. Em Apocalipse 12, 9, isso é muito, muito importante, esse versículo. Preste atenção, olha o que ele diz. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado da terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, uma terça parte dos anjos acompanhou, desses milhões de milhões, milhares de milhares, uma terça parte desses anjos acompanhou a rebelião de Lúcifer, não é? Então, esses anjos se tornaram anjos caídos, não é? Então, são conhecidos como os demônios, que nós chamamos. Mas a Bíblia vai ser bem clara em dizer o diabo e os seus anjos. Porque os anjos foram criados, a pessoa fala assim, uma vez alguém perguntou assim, mas por que Deus, sendo tão bom, criou o diabo? Vamos lá, vamos entender melhor as coisas. Deus não criou o diabo. Deus criou um anjo. Tá certo? E ele tinha livre-arbítrio. Na ocasião, ele se rebela, ele deseja a posição de Deus, ele deseja o trono de Deus. E assim os irmãos sabem, Ezequiel vai falar sobre isso, Isaías fala sobre isso. Não é? E aí Deus destituiu ele, tirou ele de lá, lançou ele em terra, e ele perdeu a sua glória. Não é? Então, nessa ocasião, ele sai ali daquele estado, né, de santidade, de perfeição, e ele vira para o lado oposto, não é? Se torna o diabo. E aí os seus anjos se tornam a ação dos demônios, os anjos caídos. Não é? Então, Deus não fez o diabo. Foi o diabo que quis, foi um anjo que quis ser diabo, porque eles tinham livre-arbítrio. Tá? Só que é o que não acontece atualmente. Deus tirou o livre-arbítrio dos anjos. Os anjos bons sempre serão anjos bons na eternidade. Os anjos maus sempre serão os anjos maus. Não é? Já estão predestinados ao inferno. Ok? O assunto é bom. Tá? O assunto dá para você estudar isso na sua casa depois, não é? Com paciência. E vamos lá, conclusão geral. Chegamos ao fim deste estudo lembrando que a angelologia não é uma doutrina lateral, mas parte do testemunho da Escritura sobre o cuidado de Deus sobre nós. Os anjos são reais, estão ativos e, sobretudo, estão subordinados a Cristo. Apocalipse 5,13, ao Cordeiro, toda honra, glória, louvor e poder pelos séculos dos séculos. May God bless you. Thank you very much. Pastor Alcir.